Dando então continuidade no estudo do nosso livro Docati, hoje com o capítulo 9, que fala O Mundo, uma Humanidade. O que significa então a globalização na realidade? O mundo atual oferece a muitos de nós melhores condições de vida e, graças ao progresso técnico, cresceu no sentido de um só mundo. Assim, podemos viajar de avião por toda parte e, por meio da internet, se comunicar com o mundo inteiro. A indústria também coloca no mercado mais produtos mais baratos, assim como os meios de transporte também estão mais baratos e mais rápidos. No entanto, tudo está cada vez mais relacionado e dependente de tudo. A globalização é para ter sucesso. Deve tê-lo tanto para rico quanto para o pobre. Deve trazer direitos não menos que a riqueza. Deve fornecer justiça social e equidade, não menos que prosperidade econômica e apropriada comunicação, disse Kofi Annan, que foi o secretário-geral da ONU. Então, que problemas sociais a globalização traz consigo? A rápida globalização não significa que todos os países estejam igualmente desenvolvidos e que todos os homens possam aproveitar as suas redes. A globalização aguça muitos problemas, como a pobreza, problemas com a saúde e o não respeito dos direitos humanos. Os países pobres estão muitas vezes mais dependentes do modo como os países mais desenvolvidos neles permitem produzir ou comprar ao mesmo tempo. Os salários pagos aos trabalhadores são baixíssimos. Então, a globalização é uma fatalidade? E não. A globalização não é uma fatalidade. Foi feita por homens e, por esse motivo, pode ser facilmente moldada, de acordo com as medidas morais. A colaboração para o desenvolvimento do homem todo e de todos os homens é um dever de todos para com todos, disse João Paulo II. Participamos também da mudança do mundo? No mundo globalizado, onde tudo tem relação com tudo, também as nossas ações cotidianas têm consequências que alcançam o mundo. Por exemplo, uma compra. Você tem a compra e tem o fabricante. Do fabricante, os embaladores, os vendedores, até que cheguem na nossa casa por meio dos entregadores. Isso nos mostra, então, que cada vez mais o nosso mundo não funciona apenas no interior das nossas fronteiras, da nossa terra, mas que vivemos juntos, com muitas culturas e religiões diferentes. E a igreja preocupa-se com estes problemas? Não só se preocupa, como tem a missão de investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. Por isso é necessário compreender o mundo que vivemos, as suas esperanças e aspirações. Assim, a Igreja procura ver a situação atual do mundo e dar recomendações para que a ação, de acordo com a mensagem de Jesus, o amor fraterno a todos os homens. Seu cuidado vai, sobretudo, para os pobres, fracos e os explorados. A Igreja também recomenda aos políticos de cada um dos estados que são responsáveis e se pronuncia a favor de uma política que tenha como objetivo a paz e o desenvolvimento. Para realizar tal política, é necessário o trabalho comum dos diferentes estados e, por isso, a Igreja apoia organizações internacionais, como as Nações Unidas, onde pode crescer uma confiante colaboração internacional.
Por onde a ajuda global deve começar? Bom, é necessário que cresça na Terra a solidariedade e a responsabilidade uns com os outros. A doutrina social fundamenta esta recíproca responsabilidade a partir do pensamento da unidade da família humana. Deus é o Criador de cada homem e, por isso, Pai de todos nós. Devemos nos considerar irmãos de uma só família. E como a Bíblia fundamenta a unidade da humanidade. O livro de Gênesis mostra Deus como Criador, que tirou do nada o mundo e toda a humanidade. E Deus dá ao homem tudo o que ele precisa para uma vida com dignidade. Na aliança com Noé, torna-se claro que Deus, apesar dos pecados, da violência e da injustiça, está lá para todos os homens, para todos nós. Assim como na aliança com Abraão, o pai de todos os povos, onde todos são seus descendentes. Nós somos todos os seus descendentes. A pluralidade e a diferença são vistas como resultado do agir do Criador. No entanto, a história da construção da Torre de Babel mostra a dificuldade dos homens em lidarem com essa pluralidade. Como os homens devem lidar uns com os outros? Os homens devem compreender-se como comunidade e tolerar a diferença dos indivíduos, dos povos. Ver a pluralidade como uma riqueza. A boa convivência só é pensável sem violência, sem guerra, sem discriminação, sem intimidação ou engano dos outros. Por isso, a Igreja apela para que a globalização econômica e social caminhe juntamente com a globalização da justiça. O que significa isto para a utilização dos recursos deste mundo? A doutrina social católica chama cada vez mais atenção para a unidade da família humana e para o destino universal dos bens. Para nós, cristãos, é inaceitável que a pobreza e a fome sejam o destino de milhões de pessoas, enquanto outras levam uma vida com muita abundância. Os mantimentos da terra não são propriedade de quem pode pagar mais. Pelo contrário, é a base da vida de todos. E temos os 10 mandamentos, então, para um futuro sem fome, incluindo o primeiro, contribuir para que todas as pessoas tenham o suficiente para comer. Não cobices o pão do teu vizinho. Não guardes para ti mesmo os alimentos que faltam a pessoas necessitadas. Honra a terra e o trabalho para combater as alterações climáticas, para que todos tenham uma vida mais longa e uma terra melhor. Vive de acordo com teu próprio estilo de vida. Não cobices a terra e a prosperidade dos teus vizinhos. Usa a política agrária para reduzir a fome e não para aumentá-la. Toma uma atitude contra os governos corruptos e os que seguem. Ajuda a evitar conflitos armados e guerras. E, por fim, combate a fome de forma eficaz através da ajuda ao desenvolvimento. E por que os pobres merecem, então, uma atenção especial? Devemos lembrar que Cristo dirigiu-se especialmente aos marginalizados da sociedade. E por isso a Igreja professa uma especial opção pelos pobres, preocupando-se em remover a injustiça, a discriminação e a opressão. No sentido da doutrina social católica, a justiça exige a participação de todos nos processos centrais da vida social, da política, da cultura e da economia. E os pobres devem sempre estar envolvidos nas soluções de seus problemas.
Como a sociedade global se tornará vinculativa? Bom, para todos os cristãos que acreditam em Deus como Criador do mundo e Pai de todos os homens, é evidente que a solidariedade e a justiça não podem resumir apenas a nossa família, a nossa terra e a nossa cultura, ou até mesmo a nossa religião. E estender essa atitude cristã a todos os povos implica em declarar a exigência universal de solidariedade e de justiça. Será apelar para a exigência de liberdade escrita em todos os homens. O que resulta concretamente do direito à justificação? Em muitas situações, uma pessoa sozinha não consegue ajudar diretamente, por exemplo, uma criança faminta na África. No entanto, temos a possibilidade de apoiar organizações e instituições que podem assumir essa tarefa. Por meio do voluntariado ou do apoio financeiro a organizações que ajudam, podemos contribuir muito para uma melhoria geral das condições da vida humana. Como é que pode ser mobilizado o próprio interesse das pessoas? Onde não existe uma consciência de solidariedade global, pode ajudar a apelar ao interesse próprio das pessoas e das nações. Portanto, a vantagem que se pode obter sobre alguma coisa. Fala-se, então, do interesse entendido como o próprio bem-estar. Por exemplo, a proteção climática. Um país sozinho não consegue, por conta própria, combater toda a alteração climática em âmbito mundial. A sua proteção precisa de uma cooperação internacional, uma cooperação mundial. De modo semelhante, a luta contra a pobreza torna-se interessante geral, pois a emigração pode ser diminuída, assim como os conflitos e a economia ser revitalizada. Como pode ser caracterizada uma cooperação mundial? Nos problemas globais que não podem ser resolvidos em âmbito nacional por cada um dos países, é necessário organizações e instituições cooperativas que assumam a administração dos bens comuns, que elaborem regras para todos os países e que controlem a sua observância e punam a sua não observação e infração. A Igreja é sempre a favor das instituições de uma unidade internacional, porque assim ela acredita que pode ser traduzida a ideia de unidade de família, da unidade da família humana, mesmo que de forma política. Lembrando que essa comunidade deve, em todo caso, ser desejada por todos os países envolvidos e não pode, de maneira alguma, ser imposto. O primeiro passo já foi dado em 1945, com a criação das Nações Unidas, a ONU. E quais são as condições éticas mínimas para a cooperação internacional? Se os países desejam viver juntos, uma sociedade globalmente mais responsável deve-se começar pela confiança recíproca sobre um mínimo de valores e de normas comuns. A isso pertencem os direitos humanos, bem como valores como a justiça, a solidariedade e a liberdade. Lembrando que esses valores fundamentais não são obrigatórios apenas para nós cristãos, mas também para todos os homens. E como esses valores serão aceitáveis na comunidade internacional? Os valores fundamentais e os direitos humanos reconhecidos em geral devem constituir a base tanto para as decisões como para a comunicação da comunidade internacional.
neles edificadas devem, então, ser formuladas regras sobre as quais se possam confiar tanto nas negociações como nas ações. De fato, é preciso regras se os homens quiserem negociar algo e decidir junto. E quem precisa dessa comunidade internacional? Todos nós precisamos. De fato, os países mesmo, se de um modo diferenciado, estão fortemente dependentes das comunidades internacionais. Os países mais desenvolvidos precisam especialmente alcançar acordos econômicos mais seguros ou de aceder a matérias-primas. Ao mesmo tempo que os países menos desenvolvidos têm necessidade de conseguir uma vida mais digna para sua população. A necessidade de construir uma comunidade internacional não deve ser pretexto para a criação de novas dependências ou de complexos mecanismos de exploração entre países ricos e os países pobres. Com que organizações está a Igreja no bom caminho? A partir dos anos 40, o mundo decidiu construir uma comunidade internacional. Em 45, foi fundada a Organização das Nações Unidas e alguns anos mais tarde foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. No início dos anos 90, teve origem a Organização Mundial do Comércio. Muitas outras organizações, mais ou menos ligadas ao sistema das Nações Unidas, procuram resolver os problemas globais. A Igreja vê essas organizações em geral como passos na verdadeira direção de um governo global. E que papel tem o Vaticano na política internacional? A Igreja Católica tem uma estrutura global. Além disso, uma experiência global milenar. Como Estado, o Papa pode participar na política internacional, enviando embaixadores, participando em organizações supragovernamentais e mediando também os conflitos. Tudo isso com o objetivo de promover a construção da comunidade internacional, apoiá-la no caminho para o maior bem comum, exigindo direitos e a dignidade humana para acompanhar com solicitude toda a humanidade para o caminho da paz e também da justiça. Por que a migração é um problema? Pobreza, miséria, a falta de liberdade, a falta da democracia, perseguição política, bem como conflitos e guerras na pátria são razões pelas quais deixamos o nosso país de origem. Além dos imigrantes que vivem legalmente nos países de imigração, há também centenas de pessoas que vivem ilegais, que são as pessoas sem o documento apropriado para viver, que muitas vezes se mantêm às escondidas da sociedade, porque não têm o direito da residência. A vida desses homens é marcada por uma permanente angústia de serem descobertos, presos ou repatriados pelo simples fato de não terem a documentação para viver nesse país. Além de viverem em condições indignas, pessoas sem direito à moradia não podem nem sonhar com a assistência médica, com a possibilidade de se defenderem contra a exploração, mas relações trabalhistas ou em enviar os seus filhos para a escola. Ou seja, todos os seus direitos fundamentais são negados. Mas a Igreja diz claramente que também os homens sem direitos de residência têm direitos humanos, que não podem ser negados. Como a Europa deveria lidar com os migrantes, no sentido da unidade da família humana?
Frequentemente, os migrantes são rejeitados pelos países da Europa e, assim, lesados dos seus direitos. As pessoas que naufragam na viagem entre a África e a Europa, depois da chegada, são levadas para campos de refugiados indignos e muitas vezes são mandadas de volta para casa sem uma mínima explicação. Segundo a concepção cristã, os homens não são apenas cristãos de um país, cidadãos de um país, mas são membros da família humana. Por isso, é uma obrigação moral garantir asilo àqueles que são expostos à perseguição no seu país ou sofrem de carência existencial. Enquanto não houver uma real colaboração internacional para o desenvolvimento verdadeiramente justo de todos os povos, os homens virão para a Europa à procura de uma vida melhor. Como é que se configura o empenho da Igreja Católica neste domínio? Desde muitos anos, a Igreja Católica se coloca ao lado dos migrantes e especialmente dos grupos constituídos por aqueles que não têm estatuto. Ou seja, são os ilegais que eu falei um pouquinho antes, que são aqueles que não têm a documentação necessária para habitar no país. Baseando-se na opção pelos pobres e na identificação de Jesus com os marginalizados e os esquecidos. A Comissão Episcopal para Questões da Imigração na Alemanha pergunta por que os direitos humanos não são completamente convertidos nos direitos dos estrangeiros. Por isso, a comissão fundou, então, o Fórum Católico para a Ilegalidade. É também missão da Igreja levar os legisladores a fazerem leis mais humanas e olhar com carinho para todas as pessoas, que saem do seu país, para todas as pessoas que estão vivendo dessa forma ilegal em outros países, que passam fome, que têm os seus direitos todos negados pelo simples fato de não poderem residir. Então, é também missão da Igreja levar esse conhecimento para toda a nação. Que problemas se levantam tendo em vista um mercado mundial? No processo da globalização, as relações de mercado entre os estados tornam-se mundialmente cada vez mais estreitos. Isso tem ajudado alguns países, porém, em outros, agravam-se também os problemas sociais e ecológicos. É importante que os estados se ocupem e se fundem organizações que se empenhem em favorecer estruturas comerciais mais justas. Então, o que é o comércio justo, conhecido como Fair Trade? O comércio justo é aquele que está orientado segundo determinados princípios de justiça. Diversas organizações de comércio justo fixam estes princípios e coordenam as relações de mercado. Cuidam de uma melhor justiça, na medida em que fortalece os direitos dos produtores e contribuem para um desenvolvimento sustentado nos respectivos países. Sendo assim, obrigam-se a um diálogo entre os parceiros do mercado para uma maior transparência sobre as relações de produção do mercado, bem como sobre o respeito para com todos os envolvidos. Com que regras trabalha o comércio justo? Por um lado, são criadas possibilidades para os produtores economicamente prejudicados participarem ativamente no sistema de mercado e, assim, se tornarem independentes. Para garantir um rendimento mais elevado e seguro, é pago aos produtores um valor mínimo, esse que cobre custos de produção. Tornam-se, assim, um pouco mais possíveis uma produção social mais justa, com boas condições de trabalho, como, por exemplo, pagamentos, tempos de trabalho,
proibição de trabalho infantil, bem como a igualdade dos direitos da mulher e o respeito às normas ambientais. E como atua o mercado justo? Ele serve para combater a pobreza em diversos continentes, sobretudo nas regiões agrícolas. As condições de vida de produtores e de trabalhadores em diversos países em desenvolvimento são, assim, melhoradas e tornadas humanamente mais dignas. Mercado justo pode contribuir para mudanças nas relações de poder demasiado e para menos dependência. Porque lá no início a gente falou, sobre essa globalização que deixa todos os países, que deixa todos os estados, enfim, todos muito interligados. E um ponto negativo, dessa globalização assim tão grande é então a dependência dos países pobres com os países ricos. Dessa forma, o mercado justo atua para criar mecanismos de menos dependências entre eles. O mercado justo é eficiente para resolver os problemas da pobreza? E por enquanto está bem longe disso. Este mercado deve ser mais desenvolvido, a fim de poder ser positivamente mais eficaz. Ao longo do prazo, todas as relações de mercado em âmbito mundial devem ser alinhadas, segundo os critérios deste mercado leal. Para isso, é indispensável que a comunidade política internacional se empenhe nesse sentido e apoie intensivamente o mercado justo, ou seja, se obrigue a construir relações de mercado mais solidárias e responsáveis e humanamente um pouco mais dignas. Um passo já foi dado, Nos próximos anos, isso dependerá da pressão que cada vez um maior número de pessoas fizer sobre os poderes políticos, os poderes econômicos, porque exigem, compram e usam as mercadorias do mercado justo.